Flávia, eu tenho 2 filhos especiais, uma pergunta bem particular. Na verdade, um deles é o Samuel, que tem 23 anos, que foi curado do autismo, graças a Deus, é uma bênção na minha vida, um rapaz muito inteligente. Tenho também a Sarinha, que é uma bênção, não teve problema, mas tenho o Davi, que tem síndrome de Down, e também é uma bênção na minha vida. Mas você tem visto por onde você tem passado que as igrejas têm incluído essas pessoas com certa deficiência nas ministrações? Tem tido essa aproximação a isso? Sim, lá no Brasil a gente está tendo muito esse suporte das igrejas sabendo como lidar com a inclusão e acolhendo famílias atípicas. Só que é tudo muito novo. Então as igrejas muitas vezes querem fazer e não sabem como fazer. Mas o fato de tentar, a gente já tem uma vantagem muito grande. E aí a gente precisa abrir muito os nossos olhos espirituais com relação ao acolhimento de famílias atípicas. Por quê? Porque, vou falar do Brasil, existem, a maioria o grande parte das crianças, das famílias atípicas, elas são acolhidas pelo espiritismo. Então, lá na casa espírita, eles não oferecem acolhimento só para a criança, mas para a família. Então, eles trazem suporte para a família. Enquanto a gente está aqui com o seu filho, você tem um suporte psicológico, você tem um suporte de acolhimento. Não sabia disso, Então, existem muito... E eles assimilam, né, o autismo à eles questão fazem uma espiritual. boa obra social, isso eu sei. Sim, então, mas só que como eles lidam... Eles estudam, falam de crianças cristal, crianças índio, essas coisas, e aí associam ao autismo. Sim. Então, por conta disso, eles entendem que a mãe, ela é responsável pelo processo de evolução espiritual da criança. Então, o que eles fazem? Investem na família. Então, nós, enquanto igreja, não é só pegar as crianças e vou colocar aqui numa sala e estou fazendo uma inclusão. Não é isso uma inclusão, não é colocar uma criança na sala. Então, a gente precisa pensar nas maneiras para envolver a família. Saiu um estudo que uma mãe, fizeram um teste numa mãe atípica, uma mãe de criança autista, e o estado emocional dela era muito próximo a alguém que tinha vindo de uma guerra. Então, a gente precisa acolher, né? Porque ela fica 24 horas ali a serviço da criança. Então, nós, enquanto igreja, a gente precisa preparar quem trabalha com as crianças e os obreiros, tá? Porque as crianças atípicas crescem e aí quem vai dar continuidade dentro da igreja? Então, a gente, como igreja, tem que abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, principalmente a questão espiritual, e a gente não pode limitar a fé de uma criança atípica. Então, a gente fala muito sobre capacitismo, né? O que é capacitismo? É a gente achar que a pessoa não é capaz. Então, a gente não pode trazer para a nossa igreja o capacitismo espiritual, achando que o fato da criança ser atípica, ela não pode se relacionar com Deus.